Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumão, uma explicação sobre o trato digestivo, sobre o processo de digestão. Se você aí quer saber mais sobre o que consiste, o que acontece com essa etapa importante da nossa vida, que é a etapa digestiva dos alimentos, fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso, tá? Antes, deixe o seu like, deixe o seu joinha que garanta isso pra mim, porque isso é importante. Se inscreva neste canal, se você não faz parte ainda, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se, é de graça, não custa nada e você ajuda no crescimento do meu trabalho. Depois de se inscrever, ativa o sininho também, seleciona a opção todas as notificações, porque aí você vai recebendo avisos toda vez que eu postar vídeos novos e também quando aparecer ao vivo por aqui. Agora vai aparecer aí, né, de acordo com o que eu for falando, uma imagem na tela que é basicamente, né, o nosso trato digestório, e aí eu vou descrevendo, na verdade eu vou citar etapa por etapa e de acordo com o que eu for citando eu vou descrevendo um pouco de cada etapa dessas. A primeira etapa que eu vou seguir em uma ordem lógica, ou seja, né, em vias normais, em condições normais, a gente começa, né, a se alimentar pela boca. Eu falo isso porque existem também, né, possibilidades de você nutrir um indivíduo de outras formas, em condições de doenças, em condições de um indivíduo hospitalizado, enfim. Então tem outras possibilidades, mas como eu falei, em vias normais, tudo vai se dar ali, né, o início pela boca. Na boca você já vai ter justamente, né, o processo de mastigação, juntamente com o auxílio da saliva, que é liberada pelas glândulas salivares. Isso já vai fazer com que o alimento ali na boca, né, seja quebrado em partes menores e ele vai se tornando, né, o que vai ser chamado de bolo alimentar. Daí em diante você segue nesse bolo alimentar para a faringe. A faringe, ele é um local de comum acesso tanto da parte dos alimentos quanto do ar que nós respiramos pelas nossas, né, narinas, pelo nosso nariz. Então tanto o ar quanto aquilo que a gente consome pela boca vão passar pela faringe. A diferença é que da faringe o ar segue para a laringe e a gente não vai entrar, né, nisso porque a gente vai se aprofundar aqui na parte do sistema digestivo e não sobre o sistema respiratório. Então a parte da faringe seguindo para a laringe é o ar, é a parte do sistema respiratório, que é o que a gente não vai ver aqui. O que a gente vai ver aqui é aquilo que vai da faringe para o esôfago, ou seja, os alimentos. Os alimentos, né, que começaram, né, a entrada pela boca vão agora, né, por meio do bolo alimentar formado, passar para a faringe e da faringe para o esôfago. Ah, isso é um detalhe, tá? O ato de você engolir o alimento é chamado de deglutição. Ok, chegou ao esôfago, como eu tinha falado, e o esôfago nada mais é do que um tubo que vai ligar, né, essa região justamente da garganta, né, para o estômago. O alimento ele vai descendo pelo esôfago por um processo de peristaltismo, ou seja, movimentos peristálticos que nada mais são do que você empurrar o alimento, ou no caso, né, o chamado bolo alimentar, de um ponto do esôfago para o ponto seguinte, ou seja, você vai empurrando esse bolo alimentar até ele cair no estômago. No estômago, o bolo alimentar vai então sofrer um processo de digestão. O estômago ele é um ambiente de característica ácida que inclusive, né, é fundamental para ativar, né, enzimas que vão ajudar na digestão de proteínas. Então você vai ter esse processo digestivo acontecendo e essa questão da acidez que eu acabei de mencionar é também interessante por um outro motivo. Essa acidez ajuda, digamos, a eliminar possíveis micro-organismos que de repente poderiam estar presentes naquele alimento que a pessoa ingeriu. Então, de repente a pessoa consumiu algum alimento que tinha algum micro-organismo, alguma bactéria que poderia causar alguma doença, alguma infecção, alguma diarreia, enfim. Então, esse micro-organismo, ao chegar nesse ambiente ácido do estômago, ele pode ser morto. E aí, então, essa é uma forma do organismo ajudar a proteger você de possíveis, né, micro-organismos que seriam ruins de entrar em contato com o seu organismo. Agora o bolo alimentar, né, passando por esse processo digestivo estomacal, ele vai ficar mais pastoso e vai passar a ser chamado de quimo, ou seja, quimo alimentar, que vai agora ser direcionado ao
duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Então, na verdade, vai entrar no intestino delgado, que tem 3 partes, né? Duodeno, jejuno e íleo. A primeira porção do intestino delgado é o duodeno. Então, ao chegar no duodeno, esse quimo alimentar vai estimular a chegada, né? Ou seja, a secreção do suco pancreático, que vem do pâncreas, que nada mais é do que um conteúdo também rico em enzimas digestivas que vão justamente ajudar na digestão desse conteúdo, desse quimo alimentar. Além de estimular o pâncreas, vai também estimular a vesícula biliar a liberar a bile ou suco biliar, que também vai ajudar no processo digestivo, especificamente das gorduras. Só que um detalhe, tá? Essa bile que estava ali armazenada na vesícula biliar, na verdade, ela foi produzida pelo fígado. E aí já fica aqui também, né, uma observação interessante, que o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são, na verdade, glândulas anexas ou órgãos acessórios que vão auxiliar o processo digestivo. Porque perceba, os alimentos eles vão percorrendo o trato digestório. Até então, né, eu falei da boca, faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado, daqui a pouco eu vou falar do intestino grosso e, por fim, o reto. Então, esses locais, o alimento passa por eles. Nos casos do fígado, pâncreas e vesícula biliar, o alimento não vai passar por esses locais aí. Pelo contrário, né? Eles, na verdade, eles vão ser locais que vão ajudar de alguma forma a digerir esses alimentos que estão passando pelo trato digestório. E é nessa porção do intestino delgado que realmente vai acontecer a grande parte da absorção dos nutrientes. Porque o que aconteceu até esse momento foi o quê? O alimento ele foi sendo quebrado em partículas cada vez menores. E agora essas partículas estando em porções cada vez menores que os nutrientes vão poder então ser absorvidos pelo intestino delgado, pela parede intestinal e adentrar, chegar, portanto, à corrente sanguínea e sendo direcionados, né, esses nutrientes para os tecidos-alvo e os locais que o corpo precisar. Só que nem tudo o que você come vai ser de fato absorvido. Então, parte daquilo que você obteve e chegou no intestino delgado vai, na verdade, não ser absorvido e vai ser direcionado ao intestino grosso. Então, no intestino grosso, você vai ter a formação do bolo fecal, que é basicamente um conteúdo que o seu corpo não aproveitou, de repente não era um conteúdo também interessante para o seu corpo, e ele vai ser formado para posteriormente ser excretado, eliminado. Só que no intestino grosso você ainda tem um aproveitamento de nutrientes. Por exemplo, no intestino grosso você tem ainda a absorção de água, então aquele conteúdo ali que está sendo formado, parte ali desse conteúdo tem água, e parte dessa água o corpo ainda aproveita para si próprio. Então ainda tem a absorção de água, bem como, a depender do que você comeu e da sua saúde intestinal, você pode ter a formação de metabólitos, como por exemplo ácidos graxos de cadeia curta, que podem também ser formados ali no intestino grosso e ser posteriormente absorvidos para, em seguida, gerar outros efeitos pelo corpo. E depois disso tudo, aquele conteúdo que realmente, né, pronto, o corpo não vai mais aproveitar nada e vai ser direcionado ao reto, onde realmente são as fezes que vão ser excretadas. É isso, eu espero que você tenha entendido tudo. Se você adorou, gostou, amou o conteúdo, deixa o seu joinha aqui, não esqueça. Comente também, tá? Se você gostou, qualquer comentário adicional sobre o assunto, faça. Até porque, né, quando eu falo em processo digestivo, tem várias características que podem ser acrescentadas. Eu apenas citei aqui aquelas que eu lembrei, aquelas que eu considerei mais pertinentes, mas tem outros tantos fatores associados a esse processo digestivo todo aí que você pode complementar. Faça isso se você quiser, e também você pode deixar a sua pergunta se você ficou com alguma dúvida. E se você gostou do vídeo, além de tudo, você pode o quê? Compartilhar. Pensa em alguém que vai se interessar com esses assuntos. Com certeza aí uma galera que está estudando sobre isso vai amar ver esse conteúdo. Então manda para essa pessoa, tá? Manda a pessoa vir para cá também assistir este conteúdo. E me siga nas redes sociais se você desejar. Estão aqui na tela para você. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.